Não sei você, mas meu coração bateu mais forte ouvindo essa canção, com a participação dessas pessoas. Foi realmente inspirador. Que ao abrirmos a palavra de Deus, agora o Espírito do Senhor possa realmente fazer parte de tudo que acontece aqui. Eu vou convidar você aí na sua casa a inclinar a sua cabeça, nós vamos orar a Deus e nós vamos pedir que Ele nos ajude agora ao estudarmos as Sagradas Escrituras. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos por este final de semana especial que estamos tendo com a nossa igreja e, acima de tudo, a razão que nos faz celebrar, a razão que nos faz trabalhar com a igreja, que nos uniu nessas últimas horas, é a celebração daquilo que o Senhor fez por nós, da salvação que foi oferecida através de teu Filho. Vamos abrir tua palavra agora. Tua palavra é poderosa. Tua palavra não muda, mas ela transforma as pessoas. E nós gostaríamos nesse momento, Senhor, que o Senhor cumprisse a sua promessa, manifestando-se no meio daqueles que invocam o teu nome. Em cada casa, gente que está dirigindo no carro, agora voltando para o seu lar ou indo para o trabalho. Inclusive que esta bênção acompanhe aqueles que um dia ouvirão esta mensagem, gravada num futuro próximo ou distante, que a tua palavra possa chegar a cada coração de maneira muito forte, de maneira muito impressiva, para que o Senhor possa cumprir o seu sagrado propósito na nossa vida. Ouve nossa oração, nós a fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Se você tem a sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir no livro do Êxodo, no capítulo 17. Vale aqui algumas explicações. Nós, neste final de semana, essa é a terceira mensagem de um conjunto de 3, que desde a Sexta-feira Santa, ontem no sábado e hoje aqui no domingo de Páscoa, nós estamos criando um roteiro, um mosaico, para termos uma imagem, uma ideia de quão maravilhosa foi a obra de Jesus em nosso favor. Na última sexta-feira, a gente viu a importância de estarmos em torno do Cordeiro. Em torno do Cordeiro, a vida cristã acontece. É em torno do Cordeiro que Deus estabelece o plano da redenção, em torno do Cordeiro que Deus restaura os seus filhos, que Deus restaura relacionamentos e que Deus restaura o seu relacionamento com a criatura. Vimos isso na sexta-feira. Ontem vimos a importância de recebermos a marca, e a marca se dá através do sangue desse Cordeiro, um sangue que foi aspergido nas portas das casas dos hebreus na última noite no Egito, na 10ª praga, e é um sangue que simbolicamente representa o que Jesus quer fazer na nossa vida. Ele quer que este sangue marque a nossa vida como um todo, que marque a nossa vida por completo. E hoje nós vamos estar vendo, e eu logicamente hoje acompanhei muitos posts e muitas mensagens, e as pessoas estão muito focadas na ressurreição de Jesus, porque é isso que é celebrado nesse domingo de Páscoa. Na sexta-feira a gente se volta para o sacrifício, no domingo a gente se volta para a ressurreição. Mas hoje eu queria convidar você a pensar um pouquinho sobre as consequências dessa morte e dessa ressurreição. O que nos oferece a morte e ressurreição de Jesus? Que destino temos? Para onde estamos indo? Eu realmente gostaria que eu e você pudéssemos, ao final dessa mensagem, uma mensagem que não é a primeira vez que eu falo sobre isso, nem mesmo nessa igreja, em outros lugares onde já preguei. Essa é uma mensagem que eu preciso recordar constantemente, porque da minha caminhada cristã, a minha jornada cristã, dela depende muito, eu não posso me esquecer. Por isso, na noite de hoje, ao tentar me recordar da minha necessidade, eu espero que você entenda também a sua necessidade. Nós vamos ao primeiro texto da noite, e ele está no capítulo 17 do livro do Êxodo, no verso 6. Nós lemos assim: Eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Essa é uma cerimônia extremamente interessante, um episódio extremamente interessante que aconteceu na história antiga do povo de Israel. Eles haviam deixado o Egito diante daquela cena tremenda
das 10 pragas, Deus, ele manifesta o seu poder, Deus manifesta a sua graça, arrancando de lá o seu povo de maneira extraordinária. Cada uma das pragas foi um jeito de Deus dizer que não há um outro Deus senão Ele. E quando o povo começa a marchar, eles tinham um destino, o destino que havia sido profetizado àquela nação. E o destino era a terra de Canaã, e eles chamavam de terra prometida, era um lugar que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e Jacó, que daria em possessão. Mas nesse percurso, desde a saída, a libertação do cativeiro, lá no Egito até a terra prometida, havia uma coisa que precisava acontecer. Eles tinham um percurso para vencer. E o percurso era um percurso árido, difícil, até certo ponto que causava medo, devido às restrições. Era o deserto. O deserto, eles tinham que atravessar toda a península do Sinai para sair da terra do Egito e chegar aqui, hoje nós conhecemos como a Palestina. Segundo alguns estudiosos, isso seria uma tarefa para aquela quantidade de pessoas para se fazer em alguns meses. E depois das primeiras semanas que eles haviam saído do Egito, as provisões que eles estavam carregando, os cântaros, os cantis, os reservatórios de água que cada família, cada pessoa fez esses arranjos para si, colocando sobre os animais. E depois de alguns dias, essas provisões elas foram acabando e deu-se um momento em que a água faltou em todo o acampamento de Israel. Quando a gente fala acampamento de Israel, muitos de nós que já acampamos, pensamos numa meia dúzia de gente, quem sabe algumas poucas dezenas de pessoas, mas deixa eu dizer a você, eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças, estimativa de um pouco mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio de pessoas. Você imagina 2 milhões e meio de pessoas sem água caminhando no deserto. Esse povo, aqui nos capítulos 14, 15, 16... nós vemos aqui uma manifestação de muita incredulidade. E no capítulo 17, eles se arremessam contra Moisés, dizendo que fora preferível que eles tivessem ficado no Egito e morrido no Egito, porque no Egito havia ali as sepulturas. Entenda, eles já tinham visto as 10 pragas caírem, eles tinham visto como Deus os havia poupado na 10ª e mais mortal de todas as pragas. Eles, inclusive, tinham passado em terra seca, cruzando o Mar Vermelho. Você crê nisso? Mas no capítulo 17, eles falam uma coisa que me incomoda profundamente. Eles perguntam assim: está de fato o Senhor no meio de nós? Eu quero dizer a você que também eles estavam tendo uma outra manifestação da presença de Deus. As pragas, o mar e a nuvem. A nuvem de fogo que iluminava o acampamento e os aquecia à noite para amenizar os efeitos noturnos do deserto. E uma nuvem que trazia uma sombra refrescante para eles poderem caminhar com mais tranquilidade, os acompanhava todos os dias. Essa nuvem, quando ela se movia, era hora de andar. Quando ela parava, era hora de acampar. E eles têm a coragem de perguntar: está de fato o Senhor no meio de nós? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Deixa aqui eu dizer uma coisa aqui para você. E eu quero olhar nos seus olhos. Deus já deu provas de que Ele está guiando a sua vida. Deus já deu provas de que Ele tem cuidado de você. Muito cuidado para que você, no seu momento de crise, no seu momento de tensão, e pode ser que você esteja vivendo um momento dramático agora. Eu falo no mês de abril de 2020, no meio de uma crise global. Mas essa crise global tem seu efeito pessoal. É possível que você esteja vivendo numa crise. Não ceda à tentação de achar que Deus não está olhando para você. Não cometa a besteira que o povo de Israel cometeu ao dizer: será que Deus está aqui com a gente? Deus já deu provas de que está com você. Se você recapitular sua história, você vai perceber episódios onde Deus interviu. Se apoie nesses episódios para você entender que Ele nunca abandonou você. Não cometa a besteira que esse povo cometeu. Pois bem, há uma cerimônia que se estabelece a partir deste episódio histórico. E agora eu vou pedir para você dar um salto até o Evangelho de João no capítulo 7. O Evangelho de João no capítulo 7 nos apresenta uma cerimônia que foi instituída para celebrar este episódio histórico que
No momento de crise, Moisés, amando do Senhor, pega o seu cajado e ele fere a rocha e dessa rocha jorra água abundante para poder saciar o povo, para que eles pudessem beber à vontade, para que eles pudessem reabastecer os seus reservatórios. Este episódio extraordinário do capítulo 17 de Êxodo virou depois uma festa anual. E esta festa anual era para que o povo não se esquecesse daquilo que Deus havia feito no passado nessa travessia do deserto, entre o cativeiro e a terra prometida. Percebe? O que vemos aqui no capítulo 7 é uma visita de Jesus a Jerusalém. E essa visita que Jesus faz foi exatamente num dia da festa onde havia ali um movimento alusivo a esse momento, quando a rocha é ferida e a água jorra. Acompanhe comigo 2 versos, o 37 e o 38. Aí eu vou pedir para você marcar essa página, nós vamos sair dessa página, depois nós vamos voltar. Capítulo 7, versos 37 e 38, lemos assim. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora eu quero que você me acompanhe aqui. Essa cerimônia que se dava ali no templo em Jerusalém, Jesus, num dos momentos em que ele vai à capital da nação, ele vai a essa festa. Só que Jesus fez de um jeito diferente nesse ano. Ele não foi em caravanas, como as pessoas normalmente faziam. Ele não foi com seus discípulos. Ele não foi de peito aberto e as pessoas identificando ele, não. Ele buscou rotas alternativas, horários alternativos e chegou em Jerusalém sem ser percebido. Ele também chega ao templo, quando se dá esse episódio que acabamos de ler, ele chega ali também desapercebido. E não foi difícil, essa cerimônia se dava ao entardecer, próximo ao pôr do sol. Nesse período do ano fazia um friozinho no final de tarde. Eles costumavam usar na sua roupa uma outra peça que cobria a cabeça, deixando as pessoas assim de um jeito bem privativo. Então não foi difícil Jesus ter entrado em Jerusalém e ter entrado nas dependências do templo sem ser notado. E Jesus ele entra e ele se depara com uma cena. Era uma cena que se repetia. O sacerdote de plantão, ele tomava um cântaro de bronze com água que era retirada do tanque de Siloé, ali mesmo dentro da cidade. E o sacerdote de plantão, nessa festa, e João ainda acha por bem nos dizer que é o dia mais importante da festa, o sacerdote tomava aquele cântaro e ele derramava a água do tanque de Siloé ali num recipiente, ali no pátio do templo. E as pessoas olhavam, antes disso, tochas eram acesas nas paredes do templo e aquelas chamas, elas refletiam nas paredes de mármore branco e causavam uma cena tremenda. Essas tochas eram acesas para lembrar também da nuvem que guiava o povo no deserto. E esta água alusiva ao episódio que lemos de Êxodo capítulo 17. Ou seja, o povo estava ali para lembrar que Deus havia tirado eles do cativeiro e levado à terra que havia prometido. Você consegue perceber? Pois bem, nesse exato momento, Jesus se manifesta no meio da multidão. E Jesus diz o que nós acabamos de ler, que ele daria, água viva, daria de beber às pessoas. E quem tomasse dessa água não tornaria a ter sede. Isso causa uma verdadeira reação nos presentes, porque Jesus está atraindo para si a prerrogativa divina. Essas palavras de Jesus, somada a essa cerimônia, ele está querendo dizer que ele havia conduzido o povo naquela peregrinação no deserto. Ele traz para si o significado especial daquela cerimônia e isso causa uma verdadeira reação. Paulo, mais tarde, marca essa página, mas eu vou pedir para você ir a 1 Coríntios capítulo 10. Paulo, mais tarde, aconselhando a igreja em Corinto, ele chega a dizer, olha, a gente precisa aprender com a história do passado. A gente precisa aprender com a história deles. Então, repare o que aconteceu com eles. Nesse contexto em que Paulo orienta a igreja, no verso 4, ele nos traz uma explicação incrível. Repare, capítulo 10 de 1 Coríntios, o verso é o 4. E beberam da mesma fonte espiritual,
porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Você viu o que Jesus disse lá? Ele disse, eu vou dar de beber. Isso ele disse no meio da festa. O povo de Israel, no deserto, bebeu de uma água quando a rocha foi ferida com o cajado de Moisés e ela jorra abundantemente. Mas aqui Paulo está dizendo que Cristo é a rocha. Nós conseguimos perceber que há uma simbologia por trás daquele episódio que é reproduzido na cerimônia, e Jesus está agora trazendo para si o significado dessa cerimônia, e Paulo nos dá detalhes adicionais ao dizer que Jesus era essa pedra. Você lembra o que aconteceu na pedra lá no deserto? A pedra que os seguia? Essa pedra foi ferida. Guarde isso, essa informação é muito importante para mim e para você. Mas isso não deveria ser uma novidade? Esse negócio de Deus dar água para sustentar seu povo não foi um símbolo apenas daquele passado remoto. Os profetas, de maneira recorrente, traziam essa simbologia para dizer o que Deus gostaria de fazer na vida das pessoas. E eu queria que você fosse agora ao livro de Isaías, no capítulo 43, porque aqui nós vemos através do profeta algo realmente estimulante. Capítulo 43, o verso 19 e 20, olha como o profeta ele se manifesta aqui. Eis que faço coisa nova. Repare, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Você reparou? Através de Isaías, Deus está dizendo, eu vou dar água para o meu povo que está no deserto. Eu só queria dizer a você que quando Isaías me escreve isso aqui, o povo já estava instalado na terra prometida. Porque de alguma maneira, nessa linguagem simbólica, Deus está querendo nos dizer uma coisa. A impressão que dá é que ainda que nós estejamos estabelecidos ou em nossa terra natal ou em nosso destino final, o fato de estarmos ainda neste planeta é a ideia de que nós estamos fazendo uma travessia no deserto. Deus está dizendo que Ele vai prover água no meio do deserto. Você reparou? Deus vai prover água no meio do deserto. Por quê? Porque Ele sabe que o seu povo tem um trajeto a percorrer entre a libertação do cativeiro e a terra prometida, e este percurso é no meio de um deserto abrasador. Mas Ele disse que vai dar água. Vire a página, ou melhor, deve estar até na mesma folha aí. O capítulo é o 44, é o mesmo Isaías, só que agora é o verso 3. Derramarei água sobre o sedento. Essa aqui é a mensagem, ela se repete. Deus deu água a Israel. Aquilo era um símbolo. Jesus mais tarde diz, eu vou dar água, e isso vai saciar. Paulo diz, Jesus era a rocha. E agora Isaías está dizendo que Deus vai arrumar água no deserto, e Deus vai estar dizendo, eu vou derramar água sobre o sedento. Repare, e torrentes sobre a terra seca. Agora, olha a próxima frase. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Volte a João capítulo 7. Porque o que Isaías está dizendo aqui, Jesus, na leitura que eu interrompi, Jesus ele vai falar aqui com todas as letras, ou melhor, Jesus não fala com todas as letras, mas João, mais tarde, ao escrever, resolve explicar com todas as letras. Porque quando Jesus disse, no verso 37 e 38, e eu quero repetir para você o final do verso 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Deus havia prometido, vou dar água para o meu povo no deserto, vou derramar água sobre o sedento. No verso 38, quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Jesus disse isso. As pessoas ficaram impactadas. Mas João, quando escreve o evangelho bem mais tarde, quase 60 anos depois, olha o que ele faz no verso 39, ele faz uma notinha de explicação. Isto ele disse, João falando, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Olha aqui para mim. Essa é uma mensagem importante. É nesta simbologia que eu e você precisamos compreender como que se dá essa questão do fato de Jesus ter sido ferido e as consequências disso.
este final de semana estamos celebrando sua morte e sua ressurreição. Graças a Deus que aquilo aconteceu, porque eu e você vimos, nós estaríamos perdidos, mas há uma consequência direta em relação ao fato de ele ter sido ferido. Perceba que o episódio no deserto, no capítulo 17 do livro do Êxodo, aquele episódio tem uma aplicação muito abrangente que diz respeito a mim e a você. Ontem vimos que como Deus livrou o seu povo do cativeiro egípcio, ele livra os cristãos que recebem seu filho como salvador pessoal do cativeiro do pecado. O Egito é símbolo do pecado, a escravidão do pecado, ela tem uma correlação com a escravidão deles lá, nos trabalhos forçados, sem liberdade, sem condições de exercer as suas escolhas. O pecado faz isso, o pecado acorrenta. As pessoas têm a impressão de que Deus é um fator limitador e de que você é realmente livre quando você faz o que você bem entender. E essa é uma falácia, essa é uma mentira. Pois bem, mesmo quando você sai do cativeiro, você não cai diretamente na terra prometida, e o que nós vemos aqui em Israel é uma travessia perigosa entre o cativeiro e a terra prometida. Isso se dá comigo e com você, porque no dia que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você não entrou na terra prometida automaticamente, você ainda está aqui. Você continua sofrendo. Depois que você aceitou Jesus como seu Salvador, você continuou sofrendo. E alguns, inclusive, têm a impressão que passaram a sofrer mais. Porque ao contrário dessa teologia barata que se prega, quando você aceita Jesus, tudo vai dar certo na sua vida, ele vai consertar tudo, você vai ser próspero, vai ter dinheiro, sua vida financeira vai ser um espetáculo, sua vida profissional vai deslanchar, sua família vai ser a coisa mais linda do mundo. Não, meu irmão. Ele prometeu, sim, ele prometeu que cuidaria de você, mas ele prometeu que quando você andasse pelo vale da sombra da morte, ele estaria com você. Ele disse que sofreriam perseguições aqueles que vivessem de maneira piedosa. Ele disse, bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. Ou seja, aceitar a Jesus Cristo não é um salvo-conduto de você fazer a maior e melhor e mais bela travessia. Não, nós continuamos aqui nesse planeta horroroso ainda. Pois bem, se não há como pular do cativeiro direto para a terra prometida, se passar pelo deserto é a sorte de todos os habitantes desse planeta, inclusive daqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu salvador pessoal, a minha pergunta, você realmente acha que ele deixaria você sozinho no meio desse deserto, sem te dar condições de você poder vencer esse vão? Você acha realmente que ele deixaria você à mercê da própria sorte? Você acha que ele não daria para você as ferramentas para você sair do ponto A e ir para o ponto B? Claro que não. Pois bem, se em Israel, Deus, no meio dessa travessia, ele deu um jeito, de forma extraordinária, de uma rocha tendo sido ferida, jorrar água, sabe o que acontece? Quando Jesus diz que ele vai dar água, João explica. Ele está falando do Espírito. Sabe por quê? Porque eu e você não chegaremos à terra prometida sem dispormos da influência e do poder do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Nós não conseguiremos. Ninguém vence o vão do deserto sem água. Ninguém vence os dramas da vida cristã, os desafios da vida cristã, sem o Espírito Santo de Deus. As altas temperaturas do deserto, você precisa de água para recompor a temperatura do seu corpo, para trazer equilíbrio nas funções do seu corpo. Você e eu precisamos de água para que hidrate não só os nossos órgãos internos, mas a nossa pele, os nossos lábios, para que a nossa visão não se embace. Ninguém consegue atravessar o deserto sem água. Não há corpo que se sustente sem ser hidratado. Você e eu sabemos que 70% de nossa composição é água. O que a água é para o corpo, o Espírito é para a alma. O Espírito de Deus é a nossa maior necessidade para chegarmos ao nosso destino final. Mas, para que esse Espírito pudesse ser concedido, para que eu e você pudéssemos, de fato, chegar no nosso destino final, eu e você precisaríamos dessa água e desse Espírito, só que esse Espírito não poderia ser dado na quantidade, na profusão ilimitada que agora ele está disponível, não fosse o fato de Cristo ter sido ferido. No deserto, para que a água jorrasse da rocha,
O Cordeiro de Deus, a rocha de Israel, precisou ser ferida para que eu e você recebêssemos o selo do Espírito, para que houvesse em nós a conversão, a mudança de vida, para que o Espírito Santo pudesse ser derramado sobre a igreja, para que pudéssemos experimentar o que a Bíblia chama de chuva temporã e chuva serôdia. Jesus Cristo precisou ter sua carne dilacerada e ter seu corpo ferido. Essa é a dinâmica. Ninguém chega do outro lado a menos que disponha das ferramentas que Deus lhe deu. E essas ferramentas, esses recursos, a água, o elemento que nós estamos trabalhando aqui hoje, essa água só pode ser concedida, esse Espírito só pode ser concedido porque Jesus Cristo teve o seu corpo ferido e teve o seu corpo machucado para nos conceder esse dom precioso. A pergunta é por que a gente aprecia de maneira tão leviana o dom do Espírito? Por que a gente não ora por ele? Por que a gente não busca ele? Porque a nossa alma tem tanto lixo, tanto entulho, que às vezes tira de nós a percepção da nossa necessidade do Espírito. Se Deus tivesse algo mais precioso a dar como consequência do sacrifício do seu filho, ele teria dado, mas você percebe que a divindade se entregou por completo no plano da redenção. Cristo veio para sofrer as penalidades do pecado e porque ele venceu a morte, ele concedeu o Espírito Santo. Meu irmão, eu e você precisamos almejar esse dom. A impressão que nós temos é que alguns de nós, ao tentarmos vencer este vão do deserto, alguns de nós, na nossa vida cristã, nós começamos a olhar as coisas da igreja, nós começamos a olhar as coisas espirituais e nós nos sentimos afogados, nós não gostamos, nós começamos a reclamar, nós culpamos os outros, nós culpamos os nossos irmãos, nós culpamos o nosso cônjuge, nós culpamos o cenário, nós culpamos o ambiente, nós culpamos tudo e todos. E isso é um sinal de que falta o Espírito Santo em nossa vida, porque o amor tem bons olhos. Uma vida cristã sem graça, sem colorido, as pessoas da igreja são falsas, a música é a mesma, por que eles não inovam assim? Por que eles não fazem assado? Por que eles não mudam assim? Por que eles não dão uma melhorada? Por que eles não dão uma renovada? Isso são apenas desculpas de uma vida desidratada, que não tem um Espírito de Deus e uma lente correta para ler as coisas. Pode ser que eu esteja falando para alguém que acha que a vida cristã perdeu o seu colorido. Deixa eu dizer para você, esses são sintomas de uma vida desidratada, de uma vida onde o Espírito não age. O Espírito Santo está à distância de uma oração. Você não tem que fazer melhora para receber o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que opera melhor em você. Você não recebe o Espírito Santo porque você deu provas de que você merece ele. Você recebe o Espírito Santo porque você reconheceu a necessidade dele. E uma vida transformada pelo Espírito é o que é aquela chuva chamada de temporã, que ela se dá para a preparação do solo. Mas eu vejo muita gente arrogante e presunçosa, clamando pela chuva serôdia sem ter experimentado a chuva temporã, clamando por uma larga colheita sem ter experimentado a maduração e o crescimento do grão, a germinação do grão. Meu irmão, o Espírito Santo não é uma coisinha que a gente manipula para demonstrar com um status espiritual quão espiritual a gente é, quão cristão a gente é. O Espírito Santo não pode ser usado e manipulado. O Espírito Santo quer usar você. O Espírito Santo quer controlar você. O Espírito Santo quer ajudar você. Mas você tem que ir para o banco do carona. Para isso, na noite de hoje eu convido você, vá com todos os cântaros que você tem. Abra sua alma, abra o seu coração, reconheça a sua necessidade. Sim, pela graça de Deus você foi liberto do cativeiro. Pela graça de Deus ele quebrou os grilhões do pecado. Pela graça de Deus ele deu para você um destino final e você colocou no seu GPS, é para lá que eu estou indo. Mas seria muita presunção da minha e da sua parte a gente achar que a gente vai chegar no nosso destino final sem o recurso necessário. Existem outros símbolos e outros emblemas que ilustram a necessidade do Espírito. Se você for a parábola das virgens, por exemplo, fala do óleo, mas hoje aqui eu e você, como utilizamos o povo de Israel, os hebreus, na saída do Egito como símbolo para as nossas considerações desse final de semana, é este símbolo que eu estou explorando. Você não chegará ao seu destino final a menos que você clame por essa água e reconheça que você está desidratado. Seus lábios rachados não conseguem mais louvar. Quando Davi, na sua agonia, escondendo seus pecados, e ele pediu perdão, ele disse assim: agora devolve-me a alegria da tua salvação. Coloca um cântico nos meus lábios. Sabe por que você não consegue louvar direito, às vezes até na igreja? Sabe por que às vezes as coisas parecem estar tão preto e branco,
tão monocromático, tão sem colorido, porque as coisas parecem tão sem graça para você? É porque o Espírito Santo pode não estar tomando posse da tua vida como eu deveria. Eu não quero parecer indelicado, mas tem muita coisa em jogo. Você não pode ignorar o chamado que Deus está fazendo para você aqui agora. Você quer ir para a terra prometida? Você quer alcançar o seu destino final? Meu irmão, nós estamos no meio de uma crise. Só que esta crise não é a crise final. A coisa vai ficar ainda pior. Uma angústia qual nunca houve, disse o profeta Daniel. E para um tempo qual nunca houve, nós precisamos de um povo qual nunca houve. Aproveite a crise atual para preparar o seu coração para aquilo que está diante de nós. Não permita que ao final desta pandemia você volte à sua rotina, ignorando os apelos do Espírito, correndo atrás do atraso, por semanas de trabalho limitado e parcial, porque tem contas vencidas. Por favor, não caia nesta cilada. Nós precisamos simplificar a nossa vida. Nós precisamos simplificar a nossa vida. E Deus está dizendo para nós, através dessa crise, que é possível viver com menos, que é possível ignorar alguns caprichos e algumas ostentações que a gente dava tanto valor. Por favor, ouça a voz do Espírito de Deus, porque Ele quer falar com você. O penúltimo texto dessa noite, ainda no livro de Isaías, no capítulo 12, nós lemos uma mensagem incrível e como Isaías explorou isso. No capítulo 12 do seu livro, no verso 3, olha como este quadro ele se completa. Olha como esse quadro se completa. Repare, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Você reparou? Isaías está dizendo que água será tirada da fonte da salvação. Repare no que nós já conversamos aqui. A salvação para os hebreus no caminho do deserto foi aquela rocha que foi ferida, a rocha que Paulo deu significado mais tarde, instruindo a igreja, dizendo, aquela rocha era Cristo. Cristo é a fonte da salvação. Ele disse, eu vou dar água, porque Ele é a rocha, Ele foi ferido, Ele tem autoridade, Ele adquiriu o direito de conceder o dom do Espírito à sua igreja. E Isaías está dizendo, tire salvação, tire água da fonte da salvação. Que mensagem fantástica que a Bíblia nos traz. Olha como essas coisas se complementam. Nós fomos a Êxodo, Isaías, o Evangelho de João. E antes de eu ir para a última folha das Escrituras, porque de lá, de novo, a mensagem se reafirma. Água de graça, água para salvação. Eu e você precisamos do Espírito de Deus para a gente alcançar o nosso destino final. Guarde isso no seu coração. É sobre isso que nós vamos ouvir agora. Antes de lermos o último texto, depois dessa canção, antes de a gente orar e confessar o nosso pecado e a nossa necessidade, eu queria que essa canção inspirasse você. Eu realmente espero que a gente consiga ouvir essa canção até o final, porque é um convite de Deus para que nós pudéssemos extrair dele todos os elementos necessários para a gente vencer esse vão horroroso do deserto. Vinde às águas. Você conhece esse hino. Que ele inspire o seu coração e prepare você para o último texto e a oração final. Que nessa hora, eu e você estejamos conscientes de nossa necessidade. Que eu e você estejamos conscientes de que é presunção da nossa parte achar que a gente pode viver a vida cristã sem o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo foi o maior presente concedido pelo sacrifício e a ressurreição de Jesus que nós celebramos num final de semana especial como esse. Ouça essa canção e que ela possa inundar teu coração, é o meu desejo. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome
deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Vá à última folha da Bíblia. A última folha. É a última mensagem. É como Deus resolveu fechar o livro. É uma mensagem de muita esperança e que ela está plenamente alinhada a tudo que nós conversamos nos últimos minutos. É como se uma ideia ela percorresse as Escrituras de maneira muito coerente, permeando toda a revelação. Eu e você sabemos que é em torno de Cristo que tudo acontece. E nos vários símbolos que a Bíblia resolve instruir a igreja, este símbolo de Cristo ser ferido para poder conceder o Espírito Santo é realmente uma coisa tremenda, porque eu e você ainda estamos aqui. Esse é o nosso maior problema. Nós ainda estamos aqui. Nós não chegamos no nosso destino final. Mas pela graça de Deus nós vamos chegar, e é pela graça de Deus mesmo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para a gente chegar lá. E aqui, no finalzinho da revelação bíblica, o verso 17 do capítulo 22 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, receba de graça a água da vida. Meu irmão, não é para quem merece, não é para quem se esforçou, não é para quem deu provas de que é merecedor. A graça é uma coisa que atordoa a cabeça da gente. A questão é que o grupo de pessoas que vai subir a rampa da Nova Jerusalém não são pessoas que conseguiram vencer o pecado a ponto de não cometer mais nenhum pecado. Isso não é bíblico. As pessoas que vão subir a rampa vão ter uma coisa em comum. São todos pecadores. No entanto, esse pecado da rebeldia, esse pecado voluntarioso, esse pecado que afronta, que coloca Deus em segundo plano, de que ignora as suas recomendações, de que ignora as suas determinações,
Não, essas pessoas não vão poder entrar, não vão poder herdar a terra. Mas são pecadores que vão subir aquele lugar. Não é à toa que os salvos tirarão as suas coroas e dirão: nós não merecemos estar aqui, tudo é pela graça de Deus. No entanto, ainda que essas pessoas todas tenham um elemento em comum, um passado manchado, um passado pecador, um passado sujo, essas pessoas em algum momento da vida, elas entregaram seu coração a Jesus, e elas passaram a lutar contra tudo aquilo que magoou o coração de Deus. Nós não podemos estar confortáveis com absolutamente nada que magoe o coração de Deus, que ofenda a Deus. Nada. Eu e você, para que possamos adquirir essa compreensão do que de fato agrada e não agrada a Deus, isso só é possível através do Espírito Santo. A intimidade com o Espírito Santo vai dar condições de você poder entender o momento de você levantar o acampamento, o momento de você ficar, o momento de você ir, o momento de você avançar, o momento de você esperar e o momento de você aguardar. O Espírito de Deus dá lucidez para você poder compreender a si mesmo, o seu passado, para você vencer seus traumas. O Espírito de Deus dá lucidez para você poder compreender as pessoas que estão à sua volta, para você poder equacionar os relacionamentos tóxicos que drenam a sua energia. Tudo isso é a obra do Espírito. É a hidratação que o crente recebe como a água de um viajante pelo deserto. E a Bíblia está dizendo que quem quiser pode receber isso de graça. Por quê? Porque o preço do Espírito Santo foi a carne de Cristo ferida e machucada. E quando ele saiu daquela sepultura, deixando-a vazia, quando o anjo disse: Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus, teu Pai te chama, e quando ele, que deu a sua vida, volta a tomá-la, porque havia nele vida original e não derivada, e ele sai da tumba vitorioso, ele matou a morte, mas ele concedeu os dons aos homens. Ele foi ao Pai e, tendo sido recebido pelo Pai, ele adquiriu o direito de conceder à igreja o dom supremo do Espírito, para que eu e você pudéssemos sair do cativeiro e chegar ao nosso destino final. É muito clara essa mensagem. O meu apelo a você: considere o fato de você não conseguir sozinho fazer essa travessia. Reconheça o fato de que você precisa do Espírito de Deus e o busque, não de vez em quando, não num programa especial, não numa semana ou na Santa Ceia. Reconheça isso todos os dias, porque para aqueles que caminham no deserto, um dia sem água pode ser muito perigoso. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Deus e Pai, obrigado por Jesus Cristo ter nos provido o recurso necessário para a gente chegar ao nosso destino final, a Terra Prometida. Que a gente adquira essa consciência e que isso possa nos levar a orar todos os dias, não de vez em quando, não só quando a coisa aperta, mas todos os dias. Porque quando o Espírito Santo hidratar a nossa alma, ele nos transformará à semelhança de seu Filho, ele nos transformará à semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. E assim manifestaremos que já não somos nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Despeça-nos com a tua paz, nos dá dias futuros, cheio da tua presença. Não permita que a gente se arrisque a viver longe de nós, mas longe do Senhor, mas nos importune a nos voltarmos para o Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai, e nós reconhecemos isso e Te louvamos pelo dom supremo do Espírito. Despeça-nos com a Tua paz, onde quer que estejamos, em que circunstância esta mensagem tenha nos alcançado, que o Senhor nesse momento inunde o nosso coração com a Tua paz e com o Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém.